Afinal, yo les hago una pregunta. ¿Qué significa servir? ¿Qué significa servir en tu trabajo? ¿Qué significa servir en su vida diaria, en su casa, en la familia? ¿Qué significa servir en la comunidad? Esta semana, ¿cuántas veces tú y yo servimos a alguien? Bueno, yo puedo decir que yo serví, creo que todos los días. Pero isso é muito familiar, eu levando desayuno para minha esposa, todos os dias. Já não é mais um serviço, não, amorcito, é um acto de carinho, digamos. Está bem, exatamente. Hay que ver a parte buena aí de... Claro, é um exemplo, mas eu creio que cada um de vocês, de alguma maneira, serviram esta semana. Ou serviu um hijo, um vecino, um trabajador, ¿cierto? Um serviu a esposa, el esposo, el pololo, la polola. E isso llena cada um de nós de alegria, porque quando uno pode servir, de alguma maneira, se sente tranquilo, em paz, ¿ya? Porque pude ajudar a alguém. Agora, resulta que não é exatamente este tipo de serviço, também lo es que vamos a falar hoje. E eu quero aqui deixar claro para os hermanos e os que nos visitam, aunque conozcan la palabra de Dios, aunque han vivido de alguna manera las experiencias cristianas, eu vou aqui abrir um parênteses para pedirles um permiso, porque hoje eu vou aqui cumprir uma pauta do Evangelho que é sobre o serviço diaconal. De qualquer maneira, vai servir para todos. Por isso que eu comecei a perguntar, o que significa servir? Mas eu quero enfocar sobre uma função, uma tarefa, um serviço que nós, como igreja, a lo largo da história, hemos tratado de cumprir, que são tarefas que nós chamamos de tarefas diaconales. Os diáconos e diaconisas da igreja. Então, quando eu digo diáconos, entendam diaconisas também, ok? Diáconos é um término general, pero diáconos e diaconisas. E por que eu vou fazer isso, hermanos? Para que todos que estão aqui hoje dia, que estamos em um bom número, puedan entender de la maneira mais bíblica e correta e contextualizada que é, de hecho, ser um diácono ou uma diaconisa em la igreja. E para que salgamos de aqui hoje sem dúvida, e aunque quede a dúvida, pregúntenos depois. Porque isso será muito importante para os membros desta igreja, para ustedes, tomar decisões mais adelante sobre temas relacionados à diaconia em la igreja. Bueno, en el Nuevo Testamento, hermanos, se refere a 3 roles de personas que tenían responsabilidad pública y comunitaria de servir. La Biblia trata de 3 tipos de personas: apóstoles, diáconos y presbíteros. A veces habla obispo, a veces habla, y nosotros usamos también pastores, pero diáconos, apóstoles, diáconos y presbíteros. ¿Está bien? Esos 3 son los roles de personas que tenían una responsabilidad pública en toda la historia, desde cuando la iglesia comenzó a funcionar. Resulta que hoy día, algunas comunidades cristianas alrededor del mundo no trabaja más con el tema de los apóstoles o el apostolado, así como nosotros. Pero los diáconos y los presbíteros están
claramente en evidencia y funcionando desde el punto de vista bíblico. ¿Y cuál es la diferencia? Presbíteros son las personas encargadas de enseñar. Siempre fue así, los presbíteros, los obispos o los pastores son las personas encargadas de guiar una comunidad, de enseñar, de cuidar espiritualmente. Claro, todos somos presbíteros. Yo soy presbítero, Rodrigo es un presbítero, Pedro es un presbítero, Salena es un presbítero. Todos tenemos la responsabilidad de enseñar, pero hay un concepto que también vino de acuerdo con el desarrollo de la iglesia, que los pastores son los que desarrollan un trabajo en tiempo integral y cuidando de una iglesia. Pero por fin todos somos presbíteros, con la diferencia que pastores cuidan de una iglesia. Entonces, los presbíteros tienen esta responsabilidad. Y los diáconos, ¿qué hacen los diáconos? ¿Qué siempre hicieron los diáconos? Están enfocados en servir las necesidades materiales o las necesidades logísticas, estructurales de una comunidad, dejando los pastores o los presbíteros encargados de enseñar. Este es el concepto. Entonces, la importancia del ministerio diaconal en una iglesia es grande porque los diáconos ayudan a desarrollar este trabajo de manera más ordenada. Esa fue la idea y vamos a ver más adelante. En las prácticas administrativas, en las prácticas estructurales de la iglesia, los diáconos lo hacen de forma organizada, de forma ordenada. Entonces quiero comenzar servicial de todos. Uno que esté sirviendo a todos. Porque ni aún, dice la palabra, el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y les llevo a la primera epístola de Pedro, capítulo 4, y versículo 10, que dice: cada uno debe poner al servicio de los demás el don que haya recibido, como buenos administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas. Ahora, resulta que cuando hablamos de servir, cuando digo que servir es para todos, de hecho, es para todos. Pero hay tres expresiones claves que nos ayudan a entender este tema de servicio. Primero, que es diaconía. Todos son términos griegos. Diaconía, que significa servicio. Que significa el que sirve. Entonces, diácono es un término griego. Diácono significa el que sirve. Y diaconeo, que es el acto de servir. Entonces, tenemos servicio, el que sirve y el acto de servir. Diácono, diaconía, diáconos y diaconeo. De ahí entendemos que el servicio diaconal es, bíblicamente, un ministerio específico, un servicio específico. ¿Por qué? Porque este término diácono empezó a usarse para designar un grupo de personas, un grupo específico de líderes que fue encargado de servir a la iglesia. Como leemos, por ejemplo, a las iglesias en este entonces, como leemos Filipenses capítulo 1 y 1 Timoteo 3, de 8 al 12. Filipenses dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos, estén atentos aquí, a Pablo dijo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y después él termina, incluyendo a los obispos y diáconos. Significa entonces que en este entonces el servicio de diácono
era específico e sempre houve um grupo de pessoas e líderes trabalhando para atender especificamente alguns propósitos dentro da igreja. E Timoteo, ele vai aqui relacionar as características de um diácono, pero isso vamos ver mais adelante. Quero que você esteja atento e acompanhe. Muito bem, então, qual é bíblicamente o origen do ministério diaconal? ¿Dónde parte este tema de diaconía? ¿Dónde parte los diáconos? ¿Por qué existieron? ¿Para qué fueron ordenados? ¿Con cuál objetivo? Quiero llevarles a Hechos capítulo 6, de 1 a 7, donde los apóstoles, en el capítulo 6 de Hechos es donde comienza todo, los apóstoles delegan la responsabilidad para un grupo de personas cuidar de viudas helénicas, judías helénicas, já em capítulo 6. Eu vou ler para que tenhamos uma ideia general. Que diz Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días de los apóstoles, al multiplicarse el número de los discípulos, mira que aqui estamos falando do crescimento da igreja. Diz aqui que al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos. E já explico a diferença entre judíos helénicos ou helenistas e judíos nativos. Porque sus viudas, ou seja, las viudas judías helenistas, eram desatendidas em la distribuição diária de alimentos. Entonces, los 12 convocaram a toda a multitud de los discípulos, é decir, convocaram toda a igreja, assim como nós hacemos na reunião de membros. Convocamos todos os membros, aqui está, todos os discípulos, e les dijeron, não é justo que nosotros dejemos a palavra de Deus para servir a las mesas. Subrayemos acá. Servir a las mesas. É importante essas expressões. Aqui é a clave. Servir a las mesas. Que os discípulos estão dizendo, mira, nós temos que predicar. Então, não é justo que nós sigamos predicando e servindo a las mesas. Então, o texto sigue dizendo, pues hermanos, de entre ustedes elijan a 7 hombres de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajo? De atender las viudas judías helenistas. Y nosotros persistiremos en oración y en ministerio de la palabra. O sea, ellos van a seguir a predicar el Evangelio. Mira lo que dice más el texto. La propuesta agradó a toda la multitud y eligieron Esteban, um homem lleno de fé e do Espírito Santo, e a Felipe, e a Prócoro, e a Nicanor, e a Timón, e a Parmenas, e a Nicolás, que era um prosélito de Antioquia, quizás o único gentil de este grupo. A esto los presentaram ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, e a palavra de Deus se difundia. A igreja crescia, e o número de los discípulos se multiplicava em gran maneira em Jerusalém, e também muitos de los sacerdotes obedecían a la fé. Isso diz Hechos capítulo 6. Que modelo judío de serviço era isso? Mira, hermano, a cultura judía del primer siglo, neste período onde viveram os apóstolos, era comum. Era uma cultura já, era uma costumbre, isso é importante saber. Era comum nombrar um grupo de 7 pessoas, de 7 homens, para administrar certos assuntos, certos temas, dentro de uma comunidade. Era costumbre, já. Não foram os discípulos que inventaram este tema de elegir 7. Quando eles já estavam aí, já existia esta costumbre, já. E esta prática, na verdade, tem raízes na organização das sinagogas. Vem de uma costumbre judía e também de los princípios de liderazgo na comunidade dentro do judaísmo. Tanto, por exemplo, que em algumas cidades
ellos elegían 7 jueces, 7, siempre este número 7, que supervisaba, por ejemplo, la vida civil y la vida religiosa de las personas. Y también dentro del judaísmo se reconocía el número 7 como un número, como un símbolo de plenitud. Otros van a decir que es un número de la perfección. Hasta hoy se escucha por ahí. Todo viene de la tradición judía. Entonces mira que lo que muestra Hechos 6 es que como y la forma como el ministerio diaconal fue formado se inspiró, obviamente, en las prácticas judías. Entonces, considerando que los apóstoles dijeron, no es justo servir las mesas, y ese servir las mesas é uma expressão dupla que diz que é diaconei trapezais, que é servir as mesas. Quando eles dizem, não é justo que nós diaconei trapezais, não é justo que tengamos que ajudar, que servir e predicar, não nos alcança. Então, o que se entende aqui, irmãos, que não era um título. Considerando que era uma prática judaica de elegir pessoas para apoiar em alguns assuntos, os discípulos vão aproveitar esta costumbre, pero aparte de uma costumbre, depois eles vão, obviamente, depender do Espírito Santo. Eles usam aspectos da cultura para invitar os 7, porque as pessoas já estavam acostumbradas a lo que isso significava, pero a partir daí, o texto vai dizer, aí vão imponer as manos, vão orar, vão chamar pessoas sábias, pessoas llenas do Espírito Santo, aí é algo que vai mais com o término del propósito espiritual de la iglesia, pero hasta ahí era una costumbre. Por eso que no puede considerar un título, y nosotros obviamente fuimos aprendiendo con la historia que diácono se transformó en un título. Eso va a comenzar en el siglo 100. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, entre siglo 100, en el año 100 y 200, perdón, siglo I y siglo II, ele vai começar a recalcar esta importância de diaconia. Então, as pessoas começam a reconhecer que é um título, então somos importantes. Já? Depois vamos, mais adelante, no ano 200, Justino el Mártir, ele que vai começar a usar diáconos para levar a Santa Cena, a Eucaristia, a las pessoas que não podiam atender las Santas Cenas. Então ele disse, sabe, diáconos, vão aí e vão entregar a Santa Cena, a Eucaristia, às pessoas que não vieram. E isso foi se criando uma costumbre também. E a gente foi, então os diáconos são importantes. Oh? É um título diácono. É assim que funcionou. Hasta o ano 325 com Constantino, quando a igreja igual também foi estruturando ainda mais o tema de diaconia dentro da igreja. Isso foi hasta a reforma protestante, quando Calvino, por exemplo, procurou reformular e volver um pouco à origem com o tema de diaconia, porque hasta aí o término diácono já era como que praticamente um título. Então, nós como que um pouco heredamos já vamos dizer que é uma costumbre de dizer, diácono é um título. Não é um título, porque quando eu chamo por costumbre, aqui estamos falando, não, diácono Gregório, diácono Patrício, por costumbre, como está dizendo assim, o servicial Gregório, o servicial Patrício. Então, não é um título. Pero é uma costumbre, e não vai dizer que é pecado, não é pecado, pero tampouco se deve considerar que diácono é um título, porque não é, porque diácono é alguém que sirve, um acto de servir, já? Vuelvo pouquinho sobre a questão das viúvas. Que passa? Que havia as viúvas judías helenistas, e que são as viúvas judías helenistas? São as viúvas que hablavam grego. E as viúvas palestinas são as viúvas que eles consideravam que são as judias nativas. E que passa aí que começou a ter uma tensão cultural dentro da igreja. Mira que esta tensão não é de agora, é de sempre. Houve uma tensão porque a gente começou a pensar, mira, as judias helenistas, porque falam grego, não estão sendo atendidas. Vocês estão dando mais atenção a las judias nativas, a las que hablan arameu, a las que hablan, digamos, hebreu. Não está certo, não está bem. ¿Por quê? Porque, de verdade, as judias helenistas eram consideradas como estrangeira dentro do mesmo grupo.
E aí começa uma tensão. E mira a importância aqui da presença da igreja para solucionar temas e tensões. A igreja intervino para assegurar que todas as viúvas fueran atendidas com justiça, sem importar sua origem. Porque é quando os apóstolos vão então se reunir e dizer, sabe, vamos elegir 7 e vamos cuidar dessas judías helenistas, porque têm o mesmo valor, as mesmas demandas que as judías nativas. Ou seja, as viúvas que eram originariamente de Jerusalém e del entorno. Segundo ponto, a ordenação ao ministério diaconal. Como é este tema da ordenação? Imposição de manos. Aqui temos alguns diáconos que já foram consagrados, antes se usava este termo consagrados, há muito tempo. E creio que se impuseram as manos para orar sobre eles, já. E mira que os diáconos são ordenados mediante imposição de manos, como descreve o versículo 6 do capítulo 6. Já? E o que significa? Este ato de imponer as manos é como que simbolizar a confirmação da autoridade de Deus, divina, não humana, a autoridade de Deus para que a pessoa para a qual se está orando leve a cabo seu trabalho, seu serviço, sua diaconia da melhor maneira possível. Mira o versículo 6 do capítulo 6 que diz: a estos los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Eso es lo que está en el texto. ¿Y cuál sería la diferencia entre ordenación y consagración? Que pasa que consagración en el Antiguo Testamento era hecha a los sacerdotes, los profetas y los reyes. Eso era la consagración. ¿Y cómo se hacía la consagración a los profetas, sacerdotes y reyes? Era hecho con aceite. Por eso que hay una distinción entre consagración y ordenación. Porque antes la consagración para las personas del Antiguo Testamento significava separação. Então, quando se chamava um rei, um sacerdote, um profeta para ser ungido, é como se estivesse dizendo, mira, você está separado para desarrollar seu trabalho. No Antigo Testamento era assim, pero no Nuevo Testamento, a imposição de las manos não implica, mira, a imposição de las manos no Nuevo Testamento não implica uma consagração vitalícia, porque no Antigo Testamento, quando Deus separava a alguém para consagrar a alguém, hasta que Deus não cambiara de ideia, esta pessoa seria sacerdote e rei hasta o fim. Assim que nós leemos na palavra de Deus. Em alguns casos, Deus interviene. Deus disse, sabe que não vai ser mais rei, não será mais sacerdote por X razões. Pero era vitalício. O serviço diaconal não é vitalício, biblicamente não é. E a imposição de manos sobre a oração é uma ordenação para roles específicos dentro da igreja. Há uma função específica, trabalho específico para o serviço diaconal dentro da comunidade. Neste caso, do capítulo 6, houve uma necessidade de um grupo de pessoas servir a um grupo de outras pessoas que participavam da comunidade, está bem? Para que elas pudessem ser atendidas, porque os apóstolos não alcançavam a serlo. E é um acto público também da igreja. Mira que aqui diz que toda a comunidade estava. Então, a igreja é chamada para publicamente dizer, sabe que bueno que os 7 estão sendo separados, não como no Antigo Testamento, mas ordenados para desenvolver um trabalho em la igreja. Como eu dizia, a duração e a autoridade del diácono, não? Que passa? A mesma igreja que ordena um diácono ou uma diaconisa, tem a liberdade, tem o direito, digamos, tem a autoridade de removerlo se não cumpre com os requisitos morales ou funcionales estabelecidos. Mira o que dijo Pablo escrevendo sua primeira carta a Timoteo 3, 10 e 13. Versículos 10 e 13. A estos também
se les deve someter a prueba primeiro. Assim que entendemos, quando indicamos pessoas para diaconal, não é que estamos indicando para que eles comecem a trabalhar. Estamos indicando porque vemos em eles condições para seguir desenvolvendo um trabalho aún mais específico dentro da comunidade. Então, já são provados antes, já estão trabalhando antes, já estão servindo antes. Por isso que diz aqui, a estes também se les deve someter à prova primeiro. E depois, quando já sejam os diáconos ordenados, se não há nada que reprochar-les, que sirvam como diáconos e sigam servindo. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Aquí no dice que los diáconos son los mejores, son los más importantes. Aquí dice que ganan un lugar de honor ante Dios y tienen más confianza para predicar el Evangelio y para ayudar la comunidad de la mejor manera posible. ¿Y cuál es la inspiración para este ministerio diaconal? No es otro sino la inspiración en el propio Jesús. Jesús es el modelo perfecto del servicio. Jesús, yo diría que es el diácono por excelencia, ¿no? Y su vida debe ser un modelo a ser seguido por todos los que son ordenados al diaconado y a toda la comunidad que sirve a él, independiente de ser diácono o no. Filipenses 2, 5 al 8, describe Jesús, aunque siendo Dios, se despojó de su gloria para servir a la humanidad, siendo un ejemplo perfecto de servicio sacrificial. ¿Qué dice Filipenses 2, 5 al 8? Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tornando en forma de siervo, hecho semejante a hombres y estando en la condición humana. Mira aquí, en condición humana, condición de hombre. ¿Y qué pasó con él? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuáles entonces son los actos de Jesús que nos inspira e inspira a los diáconos y los futuros diáconos? Yo voy a dar algunos ejemplos. Jesús dio atención a los despreciados y débiles, Mateo 9. Jesús cuidó de los necesitados, Mateo 25. Jesús tuvo compasión por los enfermos, Juan 5. Jesús alimentó a multitudes, Juan 6. Y podemos aquí pasar tiempo dando ejemplo de cómo Jesús fue el ejemplo de servicio, de diaconía. Claro, Jesús no fue el diácono, pero en el sentido del servicio Jesús es el ejemplo perfecto. ¿Cuáles son las distorsiones del ministerio diaconal? Aquí hay muchas distorsiones. Es obvio, hermanos, voy a decir algo. Aquí hay hermanos que son de 30 años de iglesia, 40 años, 50 años. Hay jóvenes que están partiendo. Y a veces hay jóvenes que no entienden bien porque, claro, no alcanzó tener una explicación de repente más profunda por una cuestión de tiempo o cualquier otra cosa. Pero todos nosotros sabemos que la iglesia es dinámica, la iglesia es un organismo vivo. Y como nosotros creemos en el Espíritu Santo, hay que creer que el Espíritu Santo va nos dando iluminación a cada rato, va nos mostrando cosas que quizás antes nosotros no logramos ver por alguna razón. Y este tema del ministerio diaconal, por algunos años, 20 años quizás, já hace, não sei, 15, 20 anos. Hoje, graças a Deus, já hace um bom rato que não é assim, pero uns 15, 20 anos. Todos nós que vivimos na igreja, quizás entendemos de outra maneira. E aí criou algumas distorções sobre o ministério diaconal. E por isso que muitas igrejas alrededor do mundo, quando uno diz diácono, parece que é um palavrão, uma palavra feia, não? Diácono. Por quê? Porque de alguma maneira, nós, por ignorância, por algo, não logramos fazer bem as coisas.
E é assim, nós hacemos bem com a diaconia, nós hacemos bem a vez com o presbiteral, nós hacemos bem com a música, nós hacemos bem com a missão, nós hacemos bem com os niños, porque somos humanos. Pero lo que sí, temos toda a intenção, graças a Deus, crescer no Espírito Santo para aprender cada vez mais. Então, algumas distorções, e é importante hoje dia que a igreja sepa que não é diácono, que não é ministério diaconal, para que não haja mal-entendidos. Primeiro, ser um diácono, uma diaconisa, irmãos, não é receber uma medalha de honor ao mérito, sino é receber um delantal de serviço. Hace toda a diferença. Imagina que se chega alguém com uma medalha de ouro, a gente vai dizer, uau, el campeão, el importante, com várias medalhas de ouro. Agora, entre alguém com delantal, quizás a maioria tampouco vai verlo. Delantal, que deve ser alguém de menor importância. E isso foi o tema por muitos anos. Diácono, o diácono. Claro, nós temos respeito. Mira, respeito é algo que vem de la cuna. Respeito e caráter vem de la cuna, de casa. Não é necessário temas bíblicos. Há ateus que têm um caráter tremendo. Há agnósticos que têm uma educação tremenda. Aqui estamos falando de outra coisa. Mundo espiritual, comunidade espiritual, corpo de Jesus, ¿me entiende? Outra coisa. Então, este tema de distinguir, entrou com uma medalha, ou o diácono, não. Respeitamos o diácono que é um servicial, que faz um trabalho específico, pero usa delantal. Diácono não é um troféu de logro, sino uma ajuda sem recompensa. Quantos diáconos e diaconisas trabalham tanto e não receberam nada, mas receberão seguramente a corona da vida eterna, que é suficiente. Que não é um ministério diaconal, não é uma almohada para descansar, sino uma responsabilidade de serviço para levar. Diácono, diaconisa, não é um muro que separa, sino uma puente que une. Ser diácono não é um instrumento de repreensão, sino uma mano amiga. Irmãos, eu chico, e aqui creio que vocês já tiveram experiência, quantas vezes eu via diácono tirando a oreja de los chiquillos que correm por la igreja, e havia papás que diziam assim, não, pode tirar a oreja aí que eu autorizo. E saía da igreja o niño com a oreja toda roja já, e creio que cresceu com isso, e pensando assim, quando eu cresça, eu vou pegar este diácono na esquina da igreja e vou dar uns já. Eu vivimos isso. Eu não, claro, nunca tirei oreja de nada, e quero que quizás tampouco de minhas hijas. Pero vimos muito isso. Eu vi muitos diáconos em la puerta de la igreja, chegando pessoas em situação de calle e não deixar entrar na igreja. Que mundo estamos? Os diáconos, tampouco alguém orientou para que hiciera isso. Nada orientou. Quer que é uma cultura. Graças a Deus que já não há mais isso. Então, isso não é serviço diaconal. Serviço diaconal não é ser um jefe, é ser um escravo voluntário, pessoas que estão sempre disponíveis para ser algo específico para a igreja. Ser diácono, diaconisa, não é para quem deseja reflectores, sino para quem busca o anonimato. Não é para quem se queja das circunstâncias, sino quem busca cambiar as circunstâncias. Os diáconos e diaconisas, no sentido bíblico, é para apoiar, para cambiar situações. Mira que os 7 foram aí, cambiaram uma situação importante. Creio que a partir daí já não passavam mais hambre as viúvas. Se buscou conectar, ser um puente entre viúvas judias helenistas com as viúvas judias nativas, porque eram de uma mesma comunidade em Jerusalém. Mira que desafio é, já. E por fim, ser diácono, diaconisa não é para quem deseja ser valorado, sino para quem valora a vida, valora o bem-estar do outro, valora a alegria do outro. Isso é ser diácono. Alguém poderia perguntar, para isso é para todos, é verdade. Mas aqui para os diáconos tem esta, digamos, esta função específica, por isso os líderes não fazem, se a igreja não faz, lo harão os ordenados. E vou já
hablando ahora sobre la elección para el ministerio diaconal. Eu quero que tenha um pouco de paciência, já. Creio que um pouco mais vamos terminar, para que quede bem claro este tema. E no final, Maris vai compartilhar este conteúdo em los grupos de los líderes, não de la igreja por mientras, en los grupos de los líderes, para que ustedes puedan depois ler com calma, imprimir e sacar as dúvidas. Qualquer dúvida, estamos aí para sacá-las, já. Como foi o processo de eleição de los primeiros diáconos? Vou ler, capítulo 6, de novo. Por lo tanto, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quien podamos encargar esa tarea. Nosotros entregaremos la oración del ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Escogieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, ¿ya? Y a esos se presentaron ante los apóstoles y después de orar le impusieron las manos. Entonces, de aí, quais são os princípios bíblicos para elegir diáconos? Quais são os princípios bíblicos para elegir diáconos? Primeiro, escojan de entre ustedes 7 homens de boa reputação, llenos do Espírito Santo e de sabedoria. Segundo, ter convivência pacífica. Já, assim pues, já não sois estrangeiro nem advendizo, sino conciudadano de los santos e membro da família de Deus, gente que conhece, gente que vive na congregação, que evidencia uma vida cristiana exemplar. 3, trabalhar em equipo. E chamaram 7, que era um costume, mas chamaram 7. Como trabalhar com 7, com 10, com 15 pessoas em unidade? Há que trabalhar em equipo, há que trabalhar em colaboração. 4, tener buen testimonio. 5, estar espiritualmente habilitados. 6, ser competentes. Recibir esta competencia, esa sabiduría, esta capacitación de Dios y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cuáles son las calificaciones para el ministerio diaconal? Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 3, ahora sí quiero leer. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino. Que quede claro aqui. Alguém me pergunta, pastor, então você já não pode, porque nós gostamos de vino. Aqui está dizendo, no dados al mucho vino. Igreja, vou a repetir, no dados al mucho vino. Um poquitito. De 3 copas, 4 copas, que tamanho? Sim. Não, para quedar claro e tranquilos, irmão, aqui não podemos ser hipócritas. Pero estou lendo aqui, se tu vai ao grego, todo de hecho está dizendo, este mucho, se pode um pouco, porque era comum, era a cultura, o que não pode é quedar borracho. É óbvio que como vamos a chamar um grupo de pessoas borrachas na igreja? E vai predicar para outro borracho? Como? O borracho vai dizer, sim, como me predica a mim se los borrachos são um cego guiando outro cego? Pero aqui estamos falando, no dados al mucho vino, ni amante de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero. Entonces, que quede claro, cuando nosotros, la iglesia, el consejo indica, nombra personas para postular ou para ser diáconos, ellos já estão sendo observados, já têm um bom testemunho. Nada é perfeito. Nada é perfeito. Pero lo que hay dentro da igreja são pessoas que trabalham de todo o coração, com todo o desafio, com toda a dificuldade que tem, para ser de la mejor maneira possível, com toda a dificuldade. Por lo tanto, aqui está dizendo, pessoas que sejam sometidas a prova primeiro, e se são irrepreensíveis, que então sirvam como diáconos. De igual maneira, las mujeres, las diaconisas, devem ser dignas, não caluniadoras, sino sóbrias, tranquilas, equilibradas, fieles em todo. E que os diáconos sejam maridos de uma sola mulher. Aqui se subentende que quizás de los 7 que foram chamados, pode ser que alguns hayan sido casados, porque aqui Timoteo, Paulo vai dizer que os diáconos sejam maridos de uma sola mulher, então pode ser que eles eram casados. Não temos a informação, isso é por inferência, já? Que os diáconos sejam maridos de uma sola mulher e que governem bem seus filhos e suas próprias casas. Pois os que han servido bem como diáconos, aí repito o que dije, obtienen para si uma posição honrosa e gran confiança em la fé que é em Cristo Jesús. Por lo tanto, aqui temos honestidade, hablar com integridade, equilíbrio. Aqui temos satisfação com lo que tiene, guardianes de la fé, consciência limpia,
experiência provada, que sejam servidores, já? Que sejam irrepreensíveis, que tenham vida matrimonial e familiar estável. E com relação às mulheres, que sejam respeitáveis, que não sejam caluniadoras, que sejam sóbrias e que sejam fieles em todo. De verdade, é difícil, não, irmãos? Então, algumas pessoas, quero que essa igreja não pense assim, pastor, há que ser santo. Não, há que buscar a santificação, isso é para todos. Pero isso é para todos, não é solamente para quem postula o diaconado, pero o diaconado, de uma maneira mais específica, aqui estão as características para uma diaconia. Já? E aí termino dando um exemplo de um ministério diaconal que foi o de los 7, que aparece primeiro na lista, que é Esteban. Esteban, outra coisa, los 7 eram gregos, já? Los 7 eram judeus, pero gregos. Um que quizás era gentil, pero los 7 eram gregos. Para ajudar igual uma comunidade de judías helenistas. Eles entendiam melhor quizás toda a cultura, todo o processo. Ejemplo, Esteban. E se alguém tem dúvida todavia de las características de um diaconado, vamos para Esteban. E aí termino. Se tu lês Hechos 6 e 7, antes um pouco, abro um parênteses aqui. Pablo aqui era perseguidor da igreja, ok? Pablo vai aparecer em sua conversão no capítulo 9. 9, isso. Aqui estamos no capítulo 6. E está bem na sequência dos capítulos, historicamente. Pablo aqui está perseguindo. Pero o mesmo Pablo em Timoteo, escrevendo a Timoteo, que vai dar as características. Então, foi por o Espírito Santo, obviamente, que Pablo recebeu isso. E hoje nós compartimos isso com a igreja até os dias de hoje. A ver, Esteban, lleno de graça, lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno de inocencia, lleno de la palabra de Dios, lleno de la autoridad, lleno de la visión celestial, lleno de perdón. Esas son las características del Esteban, que era uno de los 7 diáconos. Está registrado eso en el capítulo 6 y 7 de Hechos, para que después ustedes puedan leer sobre el tema. ¿Ya? Y termino diciendo lo siguiente, iglesia. Esa es la idea de la diaconía. ¿Ya? Todos estamos llamados a servir, pero en el ministerio diaconal nosotros descubrimos que el servicio no solo cambia as circunstancias de los que reciben ayuda, sino que transforma el corazón de quienes sirven. ¿Ya? El servicio en la iglesia es más que cumplir una necesidad, es ser instrumento de Dios para el bienestar espiritual de toda la comunidad, tanto la comunidad doméstica como de los vecindarios. El ministerio diaconal es una responsabilidad, pero también un acto de servicio voluntario que todos podemos abrazar en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, mantenga en el corazón, o mantenga tu corazón en estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo en la vida de Pablo, que yo repito, 1 Timoteo 3, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y diáconos, estén preparados, porque hay un proyecto social en esta iglesia, ya hace 4 años. Y ese proyecto se llama Manos Extendidas, que comenzamos con Patrícia Magali e hoje está na mão de nosso pastor Rodrigo, que também quero já motivar que ele reúna com os diáconos, porque a próxima tela tem, creio que a capa do livro, André, por favor, Mano Extendida, Maris também vai compartilhar isso. É um projeto que nós desenvolvemos há 2 anos de uma maneira mais ampliada agora, e tem praticamente 8 itens, onde podemos desenvolver um trabalho muito bueno social na igreja, seguir haciendo, assim como ha sido hecho. E pastor Rodrigo, agora seguramente com os diáconos da igreja, observando o que explicamos hoje, este grupo de diáconos e os que postularão a diaconia, poderão dar, obviamente, um apoio muito grande, junto com a igreja, à execução deste projeto social. Já queria que a igreja supera disso, compartem seus grupos, os irmãos que não estiveram, porque é assim que funciona. Quando alguém disser, pastor, a igreja
não hace um bom trabalho social, ou de repente está faltando algo, eu digo que quizás é porque nós estamos fazendo de uma maneira um pouco equivocada. Vamos pôr isso nas mãos de nossos diáconos, nossas diaconisas, que originalmente foi para atender a necessidade. E este projeto passa naturalmente por atendimento com canasta, atendimento a los necessitados, atendimento às tragédias, a imigrantes, etc, etc, etc. Há muitas coisas boas aí, para que a igreja possa desenvolver um trabalho digno de ser, digamos, reconocido por la sociedade, pero mais que isso, que Deus acepte este serviço de nós. Amém? Não olvide, este material estará com vocês, leem, porque em algum momento adelante vocês vão necessitar, com esta compreensão, aprovar, por exemplo, os futuros diáconos e diaconistas desta igreja com consciência, com um pouco mais de conhecimento sobre o tema. E que todos os diáconos e diaconistas desta igreja sigam avançando, trabalhando, tendo todo o nosso apoio. Os futuros diáconos e diaconistas terão nosso apoio e que Deus bendiga a sua igreja. Amém? Cerram seus olhos. Padre, em nome de Jesus, que nós podamos cada vez mais fazer o que nos corresponde como igreja, predicar, ajudar. Não há outra, Senhor, pero sempre com a guia do Espírito Santo e que também com o voluntariado destes hermanos. Em Cristo Jesus, inspira-nos, ó Espírito Santo, ilumina-nos. Amém. Muitas graças, irmãos. Deus les bendiga por la santa paciência de esperar aí quase 50 minutos sobre diaconia. Pero não olvide nunca mais o que é ser diácono e diaconisa na igreja. Amém.